Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas. Eu me chamo Roberta e muito bem-vindo a esse espaço em que a proposta é nós mudarmos a nossa mentalidade e assim podermos viver uma hora da virada na nossa vida, porque tudo começa na nossa mente. E nada melhor como a palavra de Deus para produzir transformação na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade. E o assunto, o tema do vídeo de hoje é um assunto que parece ser muito simples, mas como faz diferença na nossa vida? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você confia numa pessoa que fica sempre falando mal dos outros? Ou você confiaria um segredo seu para uma pessoa que revelou o segredo de outra pessoa para você, né? Te disse assim, fulano, eu quero te contar um segredo, eu quero te contar aqui, ó, um babado novo, quentinho. Sabe aquela situação? Sabe aquela pessoa? Isso é muito comum, não é mesmo? Não é verdade? Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, né? É dito como normal a gente ouvir isso. E você confiaria? Pois é, a gente às vezes não faz reflexões mais aprofundadas e a gente não chega nessa conclusão, né? Que se a pessoa ela revelou o segredo de outra pessoa para você, o que que vai impedir ela de também não guardar segredo para as coisas que você conta para ela, né? Mesmo que você diga, olha, fulano, não fala, eu vou te contar um segredo, eu quero te pedir um conselho, mas não fala. O que que impede se essa pessoa, você já viu a atitude dela? Ela é uma pessoa que está sempre falando mal dos outros ou falando coisas, né, pessoais que foram confidenciadas a ela. E isso é uma coisa muito simples, mas como afeta a nossa vida, né? Porque às vezes a gente depõe uma confiança numa pessoa, algo muito pessoal nosso, né? Às vezes até com uma intenção de um conselho, e a pessoa assim escancara, quando vê tá todo mundo sabendo de algo tão pessoal nosso, né, que a gente gostaria de manter preservado. E a gente acaba, às vezes, até sabendo, né, que essa pessoa revelou, e isso é tão constrangedor, é tão ofensivo, é tão difícil, e causa uma grande dor, um grande desconforto, e a gente pode evitar isso na nossa vida. É algo simples, mas é algo muito relevante para a gente viver uma vida mais tranquila, né, mais protegida, protegendo as nossas emoções, protegendo quem somos, os nossos dilemas. E olha só que legal, no livro de Provérbios tem um trecho que fala justamente sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para depois você reler, você fazer a sua reflexão pessoal. Eu sempre encorajo que você leia na sua Bíblia ou procure no Google, mas possa você mesmo ler e fazer as suas considerações e as suas reflexões. Está no capítulo 25, o versículo 9 e 10, eu vou ler para nós. Diz assim: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Olha só, bem objetivo, né? E se a gente seguir essa palavra, essa orientação, esse conselho, quanto vai nos poupar de estresse, né? De ficar decepcionado com a pessoa. A gente só observa se a pessoa é assim. E olha só, nos encoraja a não sermos pessoas assim, né? Porque olha o que diz no versículo 10, ó. Quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação, né? Então, a gente não quer ter a fama daquela pessoa assim, ó, não conta nada para essa pessoa, porque essa pessoa é uma tagarela, não sabe guardar segredo, não tem domínio sobre a boca dela. Ela vai escancarar a tua vida, vai revelar, né, o que você depositou ali de confiança. Então não adianta contar com essa pessoa, não adianta nem pedir conselho, não fale, não se exponha, né? A gente não quer ser visto dessa forma. Eu acredito que todos nós gostaríamos
de ser vistos por sermos pessoas confiáveis, né? Pessoas amigas, que as pessoas podem confiar, podem se aproximar pedindo até um conselho, né? Ou revelando algo que as angustie. A gente quer ter essa reputação e não a reputação contrária de uma pessoa não confiável. E aqui no versículo 9 vem nos dando um conselho bem interessante, ó. Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo. E aqui eu quero pontuar que quantas vezes a gente se sente ofendido com uma pessoa e a gente acaba assim buscando terceiros, né? Falando, olha, e fazendo queixa, né? E às vezes com aquela indignação, né? E pensando, ai, estou injustiçada, olha ali o que a pessoa fez comigo. Olha, eu tô aqui falando de um conselho bíblico, né? Algo que é perfeito, algo que é um parâmetro perfeito para nossa vida, né? Então, assim, eu já caí nessa situação, eu já caí de ficar expondo e gera um sofrimento, e a vida vai mostrando que não é o caminho certo, que não é o caminho até mesmo eficiente para resolver as situações, né? Quantas vezes eu confesso que eu já agi dessa forma, né? Querendo uma justiça própria, né? Querendo buscar uma pessoa para confidencializar ali, falar, né? Olha ali ó, o que fulano fez comigo, e aí acaba expondo. Não, olha o conselho bíblico, conselho que é perfeito, que se a gente buscar esse conselho, a gente vai ter paz na nossa vida, né? E a gente vai ter as coisas solucionadas da forma certa. Ó, procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Então, se a gente tem um atrito com uma pessoa e a gente procurar, mesmo com o passar do tempo, às vezes não é na hora que a gente consegue, mas a gente resolver diretamente com aquela pessoa, não ficar expondo, né? Não ficar procurando ali pessoas para tipo grupos, né? Tipo, vou chamar pessoas aqui para me apoiarem, né? Meu grupinho. E aí fica aquela divisão. Às vezes acontece isso até no ambiente de trabalho, né? Algum atrito entre colegas, aí começa um chamar, né? Chamar pro seu lado, o outro chamar pro outro, né? E começa aquele atrito. Aí começa aquela divisão, né? Aquela panelinha, aqueles grupinhos, né? Então a Bíblia diz justamente o contrário, né? Procure resolver diretamente, não exponha, não procure pessoas que amaciem o seu ego, né? Dizendo, não, é verdade, ó, o fulano fez errado. Que injustiça. Porque, na verdade, isso vai ser decepcionante. As pessoas não agem dessa forma, acaba gerando um atrito ainda maior, né? A gente se expõe de forma desnecessária, né? Gera um atrito maior, né? Não se resolve a situação, pelo contrário, a situação se torna mais difícil muitas vezes, né? Então, esse é o conselho desse vídeo, o conselho desses versículos, né? Do versículo 9 e 10 do capítulo 25 de Provérbios, para a gente tanto cuidar as pessoas que a gente conversa, que a gente fala, que a gente se expõe, que a gente fala coisas pessoais da nossa vida, né? Tanto a gente ter esse cuidado, né? A gente observar como é que essa pessoa, ela fica falando da vida de todo mundo, expondo, né, a vida das pessoas que confiam nela. Tanto nesse aspecto como a gente mesmo se policiar, né? Se procurar, quando a gente tem um atrito com uma pessoa, a gente procurar resolver diretamente com aquela pessoa, não expor, né? Não tentar buscar aliados, né? E fazer grupinhos e divisões. Isso não resolve a situação. Isso só acentua o problema. E então são dois aspectos para a gente sondar e cuidar na nossa vida. Isso vai produzir uma resolução mesmo do problema, né? Se a gente tem um atrito, isso vai produzir. Se a gente chama a pessoa para resolver o problema e a pessoa não quer, pelo menos a nossa parte a gente fez, né?
Então, a gente não é obrigada que a pessoa aceite, né? Já aconteceu comigo situações, né, de desentendimentos. Eu chamei por várias vezes a pessoa pra gente, né, pedir desculpa, eu procurei, mas a pessoa não quer, a gente respeita aquele espaço, né? A gente não é obrigada que as pessoas gostem da gente, que nos desculpem, ou que nos aceitem, ou que, né, queiram conviver com a gente. Ninguém é obrigada a isso, a gente tem... Todo mundo é livre, né? A gente não consegue acorrentar as pessoas. Mas o importante é a gente fazer essa, né, dar esse passo, né? Procurar resolver direto com a pessoa, não ficar expondo, não ficar até mesmo numa atitude de vitimização, né? Daqui a pouco, nesse exemplo que eu dei, imagina, né, se eu ficasse ainda fazendo queixa dessa pessoa, né, que não tá querendo se relacionar comigo, isso acentua mais o problema, não resolve, né? É importante, né? Deu, passou, a gente põe uma pedra, a pessoa não quer, paciência, né? E a gente sondar, né? Sondar, porque isso nos poupa de muito estresse, né? De muito desgaste da vida, na vida desnecessário, se a gente tiver esse cuidado. Como eu falei no início do vídeo, é algo tão simples, né? Tão simples. E muitas pessoas acham normal, né? Ficar falando mal dos outros, ficar expondo segredos. É normal, é banal isso, né? Ninguém às vezes questiona, puxa, essa pessoa... Muitas vezes as pessoas não questionam, né? Essa pessoa tá revelando ali, ó. Acabou de contarem um segredo, a pessoa tá revelando, tá me contando. Então, como é que eu vou confiar nessa pessoa, né? Às vezes a gente não reflete mais a fundo. Então, esse vídeo serve como, né, uma pincelada da importância da gente cuidar, né, isso nos nossos relacionamentos e sondar a nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo, passa para mais pessoas, espalha essa palavra, compartilha com os teus amigos no WhatsApp, dá o teu like, é muito importante para o YouTube entregar para mais pessoas, né, esse conteúdo. E também te convido a andar comigo, se inscrever no canal, para a gente fazer reflexões, né? Reflexões bíblicas sobre o dia a dia na nossa vida. Tão importante, né? A palavra de vida, né? Que é a Bíblia. E também te deixo a chave Pix desse projeto Hora da Virada. Se você sentir no seu coração abençoar esse projeto, né? Contribuir com esse projeto tem um intuito de arrecadar fundos para a gente construir aqui na minha igreja local um mercado solidário, né? Esse é o intuito, eu quero arrecadar fundos junto com a igreja, através do YouTube, né, e de outras formas, mas o YouTube ajuda muito nisso, para a gente fazer um mercado solidário para abençoar vidas aqui, pessoas que estão precisando do alimento, precisando do pão, né? E esse é o intuito. Abraço e até o próximo vídeo.